No mundo, seja em qualquer meio que se aplica a palavra sucesso, muitos casos só vingaram por conta da insistência. Usar de todos os planos possíveis e perseverar. Insistir e acreditar em si mesmo ou no trabalho que entrega. Além, é claro, de ter pessoas próximas que também acreditam, pagam para ver e investem no seu potencial. Esses são um dos fatores decisivos para que algo ou alguém alcance o resultado desejado e, talvez, ir além de suas expectativas. Esse início de podcast, meio discurso de coach, confesso, é o que fez a série Seinfeld conseguir alcançar o sucesso e reconhecimento que tem até hoje de quem gosta de comédia televisiva muito bem escrita. A série Seinfeld estreou no canal NBC norte-americano em 5 de julho de 1989. Seu último episódio, após 9 temporadas, foi ao ar em 14 de maio de 1998 e até hoje é o terceiro final de série com maior audiência da história da televisão dos Estados Unidos, ficando atrás apenas das séries MASH e Cheers, em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Mas por pouco, Seinfeld não se tornou a série que durou poucos episódios e por muito mais pouco ser conhecida como a série que ninguém entendia. Foi com aquela insistência motivacional que comentei no início, mas a ajudinha de outra série que estava em sua temporada final, que contribuíram para a comédia de Seinfeld, George, Elaine e Kramer ganhasse sobrevida, ser redescoberta e se tornou uma das melhores produções da história da televisão. Foi especificamente durante sua 4ª temporada e é sobre esse renascimento que eu conto hoje neste episódio. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. Overture, curtains, lights, this is it, we'll hit the heights, what heights we'll hit, on with the show, this is it. A ideia para a série Seinfeld surgiu a partir de uma colaboração entre os comediantes Jerry Seinfeld e Larry David. Os dois se conheceram na década de 1980, quando se apresentavam em clubes de stand-up e compartilhavam uma visão de comédia baseada em observações do cotidiano com muito humor absurdo, muitas vezes baseado em situações que presenciaram ou de experiências pessoais. Juntos, eles começaram a desenvolver a ideia de uma comédia de situação, ou mais conhecida como sitcom, que refletiria essa abordagem que nunca tinha sido vista na televisão até aquele momento. Enquanto Jerry tinha apenas a experiência televisiva de apresentar sua comédia stand-up em programas de talk show, Larry já trabalhava na televisão, sendo figurante no programa de comédia Fridays e como roteirista do aclamado programa Saturday Night Live, apesar dele comentar anos depois que de vários roteiros que entregou no ano que fez parte da equipe de redatores, somente um foi aprovado e foi ao ar. Para a série que decidiram criar juntos, o conceito inicial era criar algo como uma comédia sobre nada. Exatamente, nada. Em vez de seguir um enredo tradicional com histórias emocionais e lições de vida, que é um esqueleto padrão em todas as séries norte-americanas, principalmente quando se trata de comédia, eles queriam que a série fosse uma reflexão humorística de situações cotidianas, com diálogos banais e situações comuns da vida moderna. Por exemplo, teria um episódio se passando em uma fila de espera de um restaurante. Outro rodando um estacionamento de shopping procurando o carro que não lembra onde deixou. Ou um diálogo sobre como abotoar corretamente a camisa. A única regra era não ter uma lição de moral ao final de cada episódio. O processo de desenvolvimento envolveu a criação de uma versão fictícia de Seinfeld, interpretado pelo próprio, e com personagens que eram também outras versões de amigos ou conhecidos de Jerry Seinfeld e Larry David. Nisso, criaram o melhor amigo de Jerry, George Costanza, interpretado pelo ator Jason Alexander, e baseado em Larry David. Elaine Benes, defendida pela atriz Julia Louis-Dreyfus, e inspirada em uma ex-namorada de Seinfeld. E Cosmo Kramer, interpretado por Michael Richards,
tendo como inspiração um vizinho sem noção de Larry David. A ideia da série foi apresentada para o canal NBC, que topou bancar uma temporada teste de apenas 5 episódios e com um orçamento bem reduzido. Salada cultural. Believe it or not, George isn't at home. Please leave a message at the beep. I must be out or I'd pick up the phone. Where could I be? Believe it or not, I'm not home. Apenas seu episódio piloto foi batizado de The Seinfeld Chronicles, ou As Crônicas de Seinfeld em tradução livre, como um especial de televisão. Do segundo episódio em diante, manteria o título de Seinfeld. Em sua estreia, basicamente, eram apresentadas situações do cotidiano do comediante intercalado com apresentações suas de stand-up. A série inicialmente enfrentou dificuldades, com avaliações divididas da crítica especializada e audiências modestas. Porém, apesar do início difícil, a NBC acreditou no potencial do programa e optou por renová-lo para uma segunda temporada de 13 episódios. Em entrevista para o material extra dos DVDs da série, Larry David confessa que, ao invés de ficar feliz por saber que sua série foi renovada, ele ficou desesperado porque não saberia aonde ia tirar ideias para fazer mais 13 episódios. O que ajudou a série a obter uma segunda temporada foi a insistência de executivos da NBC, incluindo Rick Ludwig, que gostava do tipo de humor de Seinfeld e Larry David. Com a encomenda da nova leva de episódios, Seinfeld e David continuaram ajustando a ideia da série, o formato e aprimorando o humor sutil e a dinâmica dos personagens. Foi na segunda temporada que Seinfeld começou a encontrar sua voz e sua audiência cresceu. Não muito, mas gradualmente. Tanto que foi renovado novamente para uma terceira temporada com 22 episódios. A audiência seguia estável, criando um público fiel, mas que não poderia ser considerado um grande sucesso. Era classificada apenas como uma comédia modestamente popular. Tanto que foi com muita negociação que conseguiram renovar a série para uma quarta temporada, que poderia ter sido a última, se não fosse a ajuda de outra série popular de comédia que estava iniciando sua última temporada. Salada cultural. A série de comédia Cheers foi ao ar de 1982 a 1993, tendo 11 temporadas e 270 episódios, sendo sucesso desde sua primeira temporada. O protagonista da série, Sam Malone, interpretado por Ted Danson, é um ex-jogador de beisebol que, depois de se aposentar do esporte, se torna proprietário do bar que dá nome à série. Esse bar é frequentado por diversos personagens, como o intelectual Fraser Crane, interpretado por Kelsey Grammer, a garçonete Diane Chambers, vivida por Shelley Long, Woody Harrelson como Woody Boyd e muitos outros. No ano de 1992, Ted Danson afirmou que não queria renovar seu contrato para mais uma temporada de Cheers, e desde o início daquela 11ª temporada, já estava anunciado que seria o último ano da série. Por conta disso, a audiência dessa série, que já era grande, aumentou naquele ano para acompanhar os seus episódios finais. Cheers era transmitida na NBC às quintas-feiras à noite e Seinfeld era exibido nas quartas-feiras à noite. Os primeiros episódios da quarta temporada de Seinfeld foram exibidos no meio da semana, até que executivos da NBC decidiram que a partir de fevereiro de 1993, a exibição da série passaria para a quinta-feira, na sequência de Cheers. Os roteiristas de Seinfeld naquela temporada pensaram em um arco que brincava com a metalinguagem. Seinfeld e George oferecem a ideia de uma série de comédia sobre nada para a NBC fictícia, que compra a ideia e passam a temporada construindo o que seria o episódio piloto de sua empreitada televisiva. Tinham desde a primeira reunião com o executivo do canal, a criação do roteiro, passando pela seleção do elenco e a gravação do episódio. O primeiro episódio do novo horário das quintas à noite foi ao ar em 4 de fevereiro de 1993.
Com o título de The Shields, o 16º episódio da temporada mostra Seinfeld e George apresentando a primeira ideia de roteiro do episódio piloto da série para o executivo da NBC. A história do programa daquela noite ainda envolve uma trama sobre um par de sapatos caros e uma intoxicação alimentar. Situações tão díspares que, por incrível que pareça, são unidas em um único acontecimento ao final do episódio. Com o retorno positivo em audiência desse episódio, todos os envolvidos perceberam o benefício de colocar Seinfeld na sequência de Cheers, que tinha uma base de fãs fiel e ajudava a alavancar a série seguinte, gerando interesse e redescoberta. A combinação das duas séries na mesma noite ajudou a fortalecer a linha de comédia da NBC e contribuiu para o aumento de audiência de Seinfeld na 4ª temporada. Essa temporada de Seinfeld é considerada um ponto de virada para a série, quando ela começou a ganhar um grande sucesso e notoriedade. Foi a única temporada do programa que venceu o Emmy de melhor comédia e apresentou uma série de episódios memoráveis e situações cômicas que contribuíram para sua popularidade. Aqui destaco os seguintes episódios que humildemente recomendo e você pode ver aleatoriamente, caso não tenha assistido a série ainda. O episódio The Contest, 10º episódio da temporada, que arrisco dizer que se trata do melhor episódio de toda a série. Na história, Seinfeld e seus amigos, que estão todos solteiros, fazem uma aposta para ver quem consegue ficar mais tempo sem fazer aquilo. Você sabe, aquilo lá que se faz sozinho quando não tem ninguém para fazer por você e com você. Da mesma forma que eu não falei propositadamente com todas as palavras do que se trata, abre aspas, aquilo, fecha aspas, os personagens a todo momento falam sobre o ato da masturbação. Opa, falei. Sem citar o ato em si, apenas insinuando. O episódio é frequentemente citado como um dos melhores da série devido à sua abordagem única e hilariante para um tema que era tabu na televisão americana na época, e que aqui no Brasil, infelizmente, ainda é. Esse episódio, escrito por Larry David, inclusive venceu o Emmy daquele ano de melhor roteiro. No episódio The Junior Mint, 19º da temporada, Jerry e Kramer assistem uma cirurgia e Kramer deixa cair acidentalmente um doce chamado Junior Mint no corpo do paciente. Isso leva a uma série de situações hilárias. The Bubble Boy, 6º episódio da temporada, Jerry e Elaine visitam um garoto da bolha, que se diz fã do comediante. Mas George e sua namorada chegam primeiro à casa do garoto, o que gera diversas situações absurdas. Já em The Airport, 11º episódio da temporada, Jerry e Elaine tentam pegar um voo enquanto George e Kramer têm uma série de encontros bizarros no aeroporto. The Opera, 8º episódio da temporada, Seinfeld e Elaine vão à ópera enquanto Jerry tenta fugir de um louco que manda ameaças a ele por telefone. Posso dizer com bastante propriedade que se você quiser começar a assistir a Seinfeld, comece por esses episódios. Depois parta para os outros dessas e das outras temporadas e não vai se arrepender. Estão todos disponíveis na Netflix e lembrando aqui que isso não é um jabá. Salada cultural. I'm out. What? Yeah, I'm out of the contest. A 4ª temporada marcou o início da ascensão de Seinfeld, e a série continuou a crescer em popularidade nas temporadas seguintes, eventualmente se tornando uma das sitcoms mais bem-sucedidas e amadas da história da televisão. A partir da 5ª temporada, a série ocupou o horário de Cheers e suas últimas temporadas tiveram audiências recordes, sempre figurando no topo do ranking das séries mais assistidas dos Estados Unidos. O que começou como um conceito incomum de comédia sobre nada, Seinfeld acabou se transformando em um fenômeno televisivo duradouro, provando que o humor inteligente dele e de Larry David tinha um apelo e identificação. E tudo isso graças à insistência.
O Salada Cultural fica por aqui. Este episódio tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, sugerir temas ou correções. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico e eu fico muito feliz pela contribuição. Muito obrigado e até o próximo episódio.